E agora eu vou passar a palavra para o nosso querido pastor Vinícius Miranda, que é pastor do Espaço Novo Tempo de São Francisco. Ele é dono do canal Filosofia com Pipoca no YouTube. Se inscreva no canal, eu recomendo. E é o escritor desse livro maravilhoso que está aqui. E, principalmente, ele é o pai do B, não é não? Pai do Bernardo, é isso aí. Com a palavra, Vinícius. Quem tá feliz aí, diga amém. Quem tá molhado, diga misericórdia. O povo tá animado, gostei de ver. E eu pensei assim, poxa, o pessoal embaixo de chuva aguentaram o filme até aqui, eu quero dar um presente pra eles. Eu vou dar um presente pra vocês. Então é o seguinte, ó, eu trouxe aqui mais 2 livros aqui do Fé com Pipoca. O que é o livro Fé com Pipoca, pastor? Calma aí. Eu vou explicar o que é. Aqui dentro tem 14 capítulos. The Walking Dead, Culpa das Estrelas, Vingadores, Prison Break, 50 Tons de Cinza, o que mais que tem? Friends, Prison Break, já até eu repeti, Game of Thrones, The Big Bang Theory, Masterchef, Crônicas de Nárnia, Jogos Vorazes, o que mais que tem? Star Wars, O Hobbit. O que tudo isso da cultura pop tem a ver com a Bíblia? Esse aqui é um material que você pode presentear um amigo que gosta de assistir filme, série, que ele vai aprender muito sobre a palavra de Deus com um material desse, totalmente ilustrado, papel cochê bonito. Ele pesa 400 gramas. Eu queria jogar ele, mas eu tô com medo de pegar na cabeça de alguém. Ou posso jogar? Eu jogo para um lado e jogo para o outro, beleza? Só apaga essa luz aqui pra mim, que eu vou... Ou vira pro lado. Isso, já vira pro lado. Vou jogar pra cá. Vou cuidar com a câmera. Vou jogar nesse lado aqui. Pode amontoar se vocês quiserem. O primeiro vai pra esse lado aqui, beleza? Eu vou jogar ele assim pra ver se ele cai e não machuca ninguém. Por favor, segura... Oh, muito bom aí a luz. Pode ir neles. Vamos lá, então. 1, 2 e... Quem pegou, pegou. Muito bom. Pra esse lado agora aqui. Pra esse lado agora aqui. Vai lá, já montou aí, eu vou jogar pra vocês. Vai lá. 1. Vou jogar, só cuidado porque o livro é pesado. Vai lá, 1, 2 e... 3. Foi! Muito bom. No final aí a gente pode dar mais um. E esse aqui, ó. Se você não ganhou o livro, fala, ah, pastor, gostei da ideia do livro e tal, não sei o quê. Você trouxe para vender? Não, eu não vendo meu livro. Se você quiser comprar, é só você ir numa livraria. Você pode ir na Saraiva, na Cultura, tem lá o livro, graças a Deus. Tem mais de 10 sites na internet, custa 24, 25 reais, alguns lugares são um pouquinho mais caro, mas esse é o preço do livro. Bom, falar aqui também, eu tenho esse canal aqui, Filosofia com Pipoca. Por que o nome do canal é Filosofia com Pipoca? Porque todo entretenimento que a gente consome tem alguma filosofia por trás. E o objetivo do canal é tentar explicar pelo menos uma delas no tempo que uma pipoca demora para ficar pronta, ou seja, 5, 6 minutos. Tem um monte de vídeo lá nesse canal já, é só para você assistir. É um resuminho do resumo do livro. Então, eu quero fazer o seguinte aqui, ó. A primeira pessoa que se inscrever no canal que não é inscrita... Primeira pessoa que se inscrever no final, eu vou ver aqui, porque eu tenho o controle disso, aí eu vou dar o balde de pipoca pra vocês, beleza? Se eu não conseguir, eu jogo ele no final, combinado? Então se inscreve aí, ó, Filosofia com Pipoca. Eu trouxe até uns cartõezinhos bonitinhos que a gente fez aqui para depois você receber, para você se inscrever no canal, beleza? Filosofia com Pipoca, se inscreve aí, vai ganhar um baldezinho exclusivo do canal. Bom... Esse é o primeiro JA de Verão, fiquei honrado com o convite. É o primeiro sábado que nós temos no ano e eu fiquei pensando assim, qual que seria uma mensagem legal para compartilhar com o pessoal? E eu pensei numa das maiores dúvidas que nós temos na nossa vida cristã. Eu quero tentar aliviar o teu fardo na tua vida cristã com uma mensagem que talvez te traga esperança e mude todo o teu ano de 2018. Quero fazer uma pergunta aqui para vocês e eu preciso que você seja sincero. Eu gostaria que todo mundo participasse. Como a gente está à noite, eu gostaria que você falasse, eu. Então eu vou perguntar assim, ó, a primeira pergunta, você pode responder, não tenha medo de estar certo ou errado. Eu vou perguntar assim, ó, quem aqui acredita que nós somos salvos somente pela graça? Diga, eu. Quem aqui acha que nós somos salvos pelas obras? Diga, eu. Quem acha que é uma somatória? Eu sou salvo pela graça, mas eu tenho que fazer alguma coisa? Diga, eu. Ok, até o final eu quero trabalhar com essa pergunta com vocês, para a gente saber se a gente está respondendo certo. É essa grande dúvida que nós temos na vida cristã. Será que eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo ou não tenho que fazer nada?
Eu não sei se você trouxe o seu celular ou se você trouxe a sua Bíblia. Eu gostaria de ler o primeiro texto da noite, que é Lucas 10, 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Diz assim: certo dia um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com essa pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Você deve conhecer essa parábola. Essa é a parábola do bom samaritano. E por que a parábola do bom samaritano foi contada? Para explicar essa dúvida que vocês já perceberam que nós temos. Porque primeiro eu perguntei, quem acredita que a gente salva pela graça? Eu, bastante. Pelas obras, pouco. Agora, misturado, deu mais. Ou, afinal, a gente é salvo só pela graça, ou a gente é salvo pela graça e pelo que a gente faz? Esse fariseu, ele tinha essa mesma dúvida. Tanto é que ele fez a pergunta: o que eu faço para herdar? Para explicar como essa pergunta ela foi mal feita, vou contar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos aqui que o Marcelo, tem algum Marcelo aqui? Fala eu, tem algum Marcelo? Oi, Marcelo, depois você me procura que eu vou te dar o baldezinho de pipoca, então. Chutei o nome, tem um Marcelo aqui, ó. Digamos que o Marcelo é um playboyzinho, folgado, por isso que eu vou dar, para compensar a brincadeira aqui, né? Digamos que o Marcelo é aquele playboyzinho folgado que ganha tudo do papai e da mamãe. Ele já tem o carrinho dele, ele tem o iPhone 10, ele tem as coisinhas tudo arrumadinhas no cantinho dele, ele come tudo direitinho. E tudo bem bonitinho, ele é bem riquinho, estilo Jared, né? É bem desse estilo, né? O Marcelinho, a família rica pra caramba, né? Tem, sei lá, 10 apartamentos aqui na Barra, tem no Leblon. Ele é sócio ali como é que é? Do TT Burger, não sei o que. A família é uma família top, entendeu? O que acontece é que o Marcelo, ele faz parte dessa família muito rica e os pais dele, em um momento, numa viagem, acabam sofrendo um acidente e eles morrem. E depois de uma semana que os seus pais já tinham falecido, ele recebe uma ligação dos advogados para falar com ele sobre a herança. Veja, o Marcelo é aquele rapaz playboy que ele nunca fez nada, ele só ia para a escola, ele mal e mal estudava, ia lá para a faculdade, fazia suas aulas de esportes e tal, ele nunca fez nada de tão grandioso. Mas quando chegou a herança, ele herdou tudo que os seus pais deixaram para ele. E aí fica a pergunta: o que o Marcelo precisou fazer para herdar tudo que a sua família tinha? O que ele precisou fazer? Nada. Então perceba, quando você faz uma pergunta assim, o que eu preciso fazer para herdar? Essa é uma pergunta ridícula, é burra. Porque se você é herdeiro, você precisa fazer o quê? Nada, você só precisa fazer parte da família. Então era essa dúvida que aquele fariseu tinha. Essa é a dúvida que nós temos. O que será que eu preciso fazer para herdar? Ou a gente não faz, ou a gente é herdeiro, ou a gente tem que fazer alguma coisa. Então veja, essa discussão, ela começa a ficar mais complicada e eu vou mostrar 2 textos para vocês. O primeiro está em Romanos, para a gente tentar descobrir o que a gente precisa fazer para ser salvo. Será que a gente precisa fazer alguma coisa? Abra aí Romanos capítulo 3, versículo 28. Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 28. Romanos, capítulo 3, versículo 28. Abra aí no seu device. Acompanhe a leitura. O texto bíblico diz assim: portanto, nós somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência à lei. Agora veja o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 3. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que ele descobriu? Se suas boas obras o tivessem formado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus, pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim ele foi considerado justo. Aqui Paulo está citando Gênesis capítulo 15, versículo 6. E aqui Paulo está explicando que nós somos salvos mediante a graça. E é somente isso. Você consegue entender? Aqui Paulo ele fala assim, é só pela graça que nós somos salvos, em Romanos. Só que aí você vai para o livro de Tiago. Tiago capítulo 2. Um texto um pouco maior agora, do versículo 14 até o versículo 24.
Tiago capítulo 2, versículo 14 a 24, parece que traz uma informação que é contrária ao que Paulo estava falando. E olha o que ele diz. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não demonstrarem por meio das suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem, até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras, então mostra-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, mostrarei a minha fé. Você diz crer em um único Deus? Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Agora preste atenção que Tiago vai citar o mesmo exemplo que Paulo citou. Não lembram de que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas e assim as ações tornaram a fé completa. Versículo 23. E aconteceu exatamente como as escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. E vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Eu não sei se você entendeu, mas parece que existe uma contradição da Bíblia aqui. Porque Paulo está falando que nós somos justificados, nós somos declarados justos, ou seja, seremos salvos através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora Tiago, ele fala que a gente é salvo pela graça e pelas coisas que nós fazemos. E aí fica a dúvida, nós somos salvos apenas pela graça ou nós somos salvos pela graça e acompanhado do que a gente faz? O próprio Martinho Lutero, ele chegou a chamar a epístola de Tiago de epístola de palha. Ele queria tirar esse livro de Tiago da Bíblia, porque é só em Tiago que nós encontramos afirmações como essa. E agora? Se existe uma contradição na Bíblia, o que a gente faz? A gente desiste do estudo, vai embora? Claro que não. A gente tenta responder. Na verdade, todo livro da Bíblia, você quando está lendo, você tem que se perguntar, para quem que foi escrito? Por que ele escreveu dessa forma? E Paulo e Tiago escreveram para pessoas diferentes em situações diferentes. Paulo, ele está falando da salvação pelo prisma divino. Para Deus, eu e você, nós somos salvos de qual forma? Através da aceitação de Jesus Cristo como nosso Salvador. Ponto. Para Deus é só isso. Então eu quero fazer uma pergunta e eu gostaria que todos vocês se manifestassem. Se você entendeu que Jesus Cristo ele veio para morrer no seu lugar, porque você é um pecador, você deveria morrer, você deveria sofrer as consequências pela maldade que você faz, e você entende que Jesus Cristo ao morrer por você, agora você não é mais declarado ímpio, você agora é declarado justo, a justiça que estava sobre Cristo, agora vem sobre você, e a vida que você não deveria ter, agora você pode ter vida eterna, porque você aceitou Jesus. Então quando você aceita Jesus como seu Salvador, no céu você é declarado justo. Isso é bíblico. Nós somos salvos apenas pela graça do Senhor. É que nem quando a gente vai no mercado, tem uma amostra grátis. Quanto que você paga pela amostra grátis? Nada. É de graça. Então a salvação é de graça. Nada do que você possa fazer vai te dar salvação. É o que a Bíblia diz. Nada. A única coisa que nós devemos fazer é aceitar Jesus Cristo como Salvador. Isso é bíblico. Quem aqui aceita Jesus Cristo como seu Salvador, diga eu. Então agora, nesse exato momento, no céu, você é considerado salvo. E nós, como cristãos, nós temos dúvidas da salvação. Nós temos medo. E o grande problema é que a gente mistura dois assuntos. Nós misturamos salvação com santificação. São assuntos diferentes. E aí vem a dúvida. Mas pastor, como assim? Paulo ele falou então da salvação pelos olhos divinos. A gente só precisa aceitar o sacrifício de Jesus. Agora Tiago ele está falando da salvação para os homens aqui na nossa esfera, no meio da sociedade. Como que você demonstra para as pessoas que você está salvo? Através do que você faz. Através do teu bom testemunho, através do seu exemplo. As pessoas conseguem entender que você é salvo através disso. E é através da sua nova vida que as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, eu também quero ser salvo. Então por isso que as obras são importantes, mas não para nos salvar, mas para ajudar a salvar outras pessoas. Eu confesso que eu tinha dificuldade para entender esse tema, até que eu comecei a praticar um esporte que eu tenho certeza que muitos de vocês gostam.
Eu sempre tive o sonho de ser um jogador de futebol. Teve mais alguém que já teve o sonho de ser jogador de futebol aqui ou não? Com certeza a grande maioria das pessoas já teve essa vontade, né? Só que o grande problema, vocês já perceberam, que eu não tenho um perfil tão atlético assim. Né? E desde pequeno eu sempre tive esse sonho de ser um jogador. Eu tentei fazer vários testes e tal, e eu nunca consegui ser aprovado. Eu já tinha tentado várias vezes jogar em algum time, fazer alguma coisa. Na escola eu tentava dar o meu melhor lá e tal. Eu nunca conseguia. O máximo que eu consegui na minha escola era chegar em segundo lugar no campeonato, e eu era reserva ainda, né? E eu sempre tive esse sonho. Aí quando eu cheguei na faculdade de teologia, eu falei assim, não, agora eu vou jogar bola. Porque eu descobri que na faculdade de teologia tinha uma Copa, o nome da Copa era Copa Dask. Se tem algum pastor aqui, ele vai lembrar da Copa Dask. A Copa Dask era um campeonato assim disputadíssimo entre todas as salas que estudavam teologia. E a gente tinha o sonho de ganhar aquela Copa. E eu tinha o sonho de ganhar o meu primeiro título como um jogador de futebol. Era o meu sonho, era o meu maior desejo. Só que tinha um grande problema. Por mais que na faculdade de teologia a grande maioria dos pastores usam óculos, são barrigudinho, cabelinho de lado, tinha 2 alunos da minha sala que jogavam muito bem. Os 2 já tinham passado por categoria de base e eu nunca tinha passado. E a minha posição era atacante. E um jogava de atacante e o outro de meia atacante. E o time só tinha um atacante. E quando o atacante não podia, o meio atacante ficava como atacante. E pior, eles eram internos, eles eram muito amigos. Eu era externo, porque eu já era casado. Então não tinha tanta amizade assim. Então o pessoal ia jogar e o meu time era bom. E esses rapazes eles jogavam e arrebentavam. Qualquer time que jogava contra a minha turma, perdia. Era incrível. E eu tinha o sonho de demonstrar, né, minhas habilidades e tal, né, mas nunca tive a oportunidade. E eu lembro que todas as vezes que meu time jogava, meu time ganhava. E eu sempre ia pro jogo e eu ficava na reserva. Uma vez ou outra eu entrava 2, 3 minutos, mas não conseguia fazer muita coisa em 2, 3 minutos. E quando eu chegava em casa, a minha esposa olhava pra mim e falava assim, e aí, como é que foi o jogo? Ah, meu time ganhou. Quantos gols você fez? Nenhum. Ela, não, que bom, né? E aí, graças a Deus, ela nunca perguntou quanto tempo eu joguei, né? Mas como eu vinha correndo pra casa, eu vi um pouquinho suadinho, acho que ela achava que eu jogava bola, né? Mas enfim, era sempre assim. Meu time ganhava e eu não fazia nada. Era sempre assim. Até que teve um dia que a gente ia fazer um jogo muito importante. Era o último jogo antes da Copa Dask. Era o jogo que eles iam escolher agora as pessoas para fazer parte do time. E eu era reserva de atacante. E o que acontece quando eu cheguei lá? O atacante titular não estava. O meio atacante também não pôde estar. Então agora eles olharam para o lado e não tinha ninguém para substituir. E sabe o que eles fizeram? Me colocaram para jogar como titular. Pela primeira vez. Mas para você entender um pouco mais como era esse jogo, eu fazia parte da sala que era a sala B. Existiam 2 salas do mesmo ano na faculdade de teologia, a sala A e a sala B. E existia uma rivalidade entre a sala A e a sala B. A sala A falava assim, não, os primeiros aprovados, as melhores notas é para a sala A, o resto é a sala B. E a gente ficava brincando um com o outro, a gente tinha aquela rivalidade. E chegou o momento de jogar primeiro A contra primeiro B, e agora eu seria o titular. Começa o jogo. Minha sala, o pessoal jogava bem. Mesmo sem os 2, a sala conseguiu ir bem e conseguiu marcar o primeiro, o segundo e o terceiro gol. Quando a gente passou para o segundo tempo, a gente estava ganhando 3-0 fácil. E aí, quando a gente virou o lado do campo, quem foi dar o primeiro passe no segundo tempo? Fui eu, atacante. E eu dei o passe e eu comecei a correr, já para tentar me movimentar, ficar bem posicionado. E quando o rapaz foi tocar a bola para mim, veio um filisteu incircunciso, correndo na minha direção e deu um carrinho para pegar a bola. E ele pegou a bola, mas pegou minha perna também. E aí eu caí e machucou a minha perna e eu não conseguia mais ficar direito em pé. Só que daí o que acontecia? Eu olhei para o lado, para o banco de reserva, e tinha algum reserva? Não, eu era o reserva. E aí o pessoal olhou para mim e falou, não, você não pode sair, você tem que ficar aí, porque senão vai dificultar ainda mais o jogo. Fica aí, fica aí. Eu falei, então tá bom, então eu vou ficar. E aí o pessoal, vamos para frente, vamos. A galera saiu correndo e eu ia lá, vamos.
vamos lá, eu vou chegar. E aí eu ficava assim o tempo inteiro, o jogo inteiro, andando, porque eu não conseguia, minha perna estava doendo. E aí o inevitável aconteceu. A sala A marcou um gol, marcou o segundo e marcou o terceiro gol. Eles empataram e a sala estava vindo com tudo. E eu pensei, a gente vai perder o jogo e eu vou perder a oportunidade de demonstrar o meu valor e fazer parte desse time. Até que eu ouvi alguém gritar assim, ó, último minuto. Eu falei, é agora. O pessoal saiu correndo para tentar aquele último ataque, eu também fui atrás. Vamos! E eu fui indo, e o pessoal foi, e de repente o cara chutou a bola. Eu estava no meio de campo, mas eu estava indo. E ele chutou a bola, bateu no zagueiro, saiu, escanteio, e de repente eu vi, último lance. Quando eu vi o último lance, eu fui correndo para a área, daquele jeito. E aí, de repente, o jogador cobrou o escanteio. O zagueiro correu para tirar, e quando ele pulou um pouquinho antes. E ele foi tirar a bola, raspou aqui no cucuruco. E quando raspou no cucuruco, ela subiu e começou a vir na minha direção. Eu olhei para a bola, ela se misturou com o sol. E eu vi assim, ó. Oh! E enquanto ela vinha na minha direção, eu falei, e agora, o que eu faço? A bola foi vindo, eu falei, vou tentar matar no peito. Eu matei certinho no peito. E ela foi vindo pro meu pé direito. Eu falei, e agora, o que eu faço? Chuta, ignorante. E aí eu chutei a bola. E a bola foi girando. O goleiro pulou. E a bola entrou na gaveta. E foi um golaço. Aquela alegria, aquela vibração. O jogo acabou, a sala ganhou, o pessoal veio correndo, me levantou, começou a me jogar pra cima. Vinícius, nosso salvador e tal. E aí eu fiquei tudo feliz, porque pela primeira vez eu tinha feito um gol bonito, nunca mais consegui fazer. Cheguei em casa tudo suado. A minha esposa olhou pra mim e falou, e aí, como é que foi o jogo hoje? Deu um tapa na mesa assim, pá, nós ganhamos o jogo. Ela olhou pra mim, quantos gols você fez? Eu falei, eu fiz um gol. E ela falou, sério? E foi o gol que deu a vitória pro time. Eu abracei ela tudo suado, ela sai daqui. E aquela alegria, aquela vibração. Por que eu contei essa história pra vocês? Porque eu sempre fiz parte de um time vencedor, mas eu nunca tinha feito nada pro meu time ganhar. E se é gostoso você ganhar, é muito mais gostoso quando você participa. E é isso. E isso me ajuda a entender a salvação e as obras. Você que falou, eu aceito Jesus, você já está salvo, você já faz parte de um time vencedor. Mas é muito mais agradável quando você faz parte de um time vencedor e você faz alguma coisa. Deus não chamou vocês para serem reservas. Deus chamou você para ser titular, para ser um goleador, para fazer diferença nesse mundo. E quando você vai fazendo a diferença nesse mundo, você vai ajudar outras pessoas a participarem desse time também. A Bíblia fala que eu e você, nós somos salvos pela graça. E isso não vem de nós, para que ninguém se glorie, mas vem do Senhor. Mas quando eu e você entendemos que foi pela misericórdia dele, a gente vai ficar tão agradecido que a gente vai querer fazer alguma coisa. Não vamos fazer alguma coisa para ser salvo, mas porque nós já fomos salvos. Nós não obedecemos a Deus para conquistá-lo, mas nós obedecemos a Deus porque Ele nos conquistou. Essa é a diferença. E eu queria fazer um convite para você, para que nesse 2018 você entenda de uma vez por todas que você já está salvo. E que você entenda uma vez por todas que você faz parte de um time vencedor. Faça alguma coisa. Ajude outras pessoas a fazerem parte desse time também. Você gostaria de falar isso para o Senhor nessa noite? Senhor, eu quero te agradecer pela salvação em Cristo Jesus. E eu quero me desdobrar para fazer algo para as pessoas que estão ao meu redor. Se você gostaria, eu não sei quem está sendo Deus. Eu louvo o teu nome. Porque em meio à natureza que o Senhor criou, nesse lugar tão lindo, nós separamos um pouco do nosso tempo para te adorar, em espírito e em verdade. E nem a chuva, nem as dificuldades que tivemos nos impediram desse momento. Algumas pessoas foram embora, mas existem pessoas que estão aqui, porque o Senhor tem um plano na vida de cada um delas. Por favor, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender que nós somos salvos pela graça. E que o Senhor nos dê um coração agradecido por isso, agradecido a tal ponto que a gente vai querer te servir, que a gente vai querer ajudar outras pessoas a fazerem parte desse time vencedor. O Senhor escolheu cada um que está aqui para ser salvo. Ajude cada uma das pessoas que estão aqui, que elas se sintam salvas de verdade. E que todos nós possamos
fazer a diferença a partir de agora. Esse é o nosso desejo para esse ano. Eu entrego a minha vida e a vida de cada um em tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.